Programa de Aceleração de Regiões Empreendedoras do MIT seleciona anualmente até 8 regiões em todo o mundo para participarem desse trabalho. Após a seleção, o projeto prevê 4 etapas: o diagnóstico, a elaboração da estratégia de ação, a implementação das ações e, por último, não menos importante, a definição das estratégias de sustentação desse projeto. Você estava falando aqui no final do bloco passado justamente da questão de como criar mecanismos jurídicos para tornar muitas dessas parcerias que vão ser necessárias, dessas ações, factíveis dentro do período de 2 anos, né? Então, parte dos desafios vai ser vencer um pouco essa burocracia instaurada brasileira nesse processo. Como é que vocês estão desenhando os movimentos, né, de cada uma dessas etapas? Já tem uma ideia de cronograma e de quais vão ser esses marcos importantes no processo? Já, esse programa ele se desenvolve ao longo de 2 anos, como a gente mencionou, mas ele é, vamos dizer assim, permeado por workshops que acontecem no MIT. E esses workshops têm finalidades bastante distintas, né? E o primeiro grande movimento, né, como obviamente seria quase que alguma coisa já estabelecida, é um grande diagnóstico, né, do potencial regional no Rio de Janeiro de efetivamente criar essas condições para que você possa ter maciçamente a implementação de startups na área de energia. Então, a gente tem esse, vamos dizer assim, um diagnóstico preliminar, por isso nos levou a esse programa, mas esse é o grande primeiro movimento, ou seja, o movimento que vai representar esse diagnóstico. Um segundo movimento, o programa você vai para os Estados Unidos, fica lá em torno de 10 dias, retorna, implementa as ações que estão planejadas, volta lá num outro período, mais ou menos em meados do ano que vem, e apresenta esse diagnóstico e começa, assim, então, a lavrar as etapas que vão permear isso. E aí a gente está falando de 4 coisas bastante básicas. A primeira é, define-se uma estratégia de ação. Ou seja, em função desse diagnóstico, considerando o modelo de preparação de desenvolvimento regional do MIT em empreendedorismo, um conjunto de ações que a gente chama de sistema de atividades que vão efetivamente contemplar o viés estratégico que foi definido, né? Em seguida, o sistema de interfaces, né? Como a gente mencionou anteriormente, esse projeto não tem um proprietário, ele tem uma articulação de atores. E, por último, então, as ações que vão efetivamente ser implementadas. E, por isso, nós, vamos dizer assim, necessitamos de recursos. Porque algumas das ações que vão derivar desse programa, elas vão ser implementadas e precisam desses recursos para realmente acontecer. E em relação a essa questão das startups de energia, você falou que no mapeamento lá anterior tinham cerca de 40, né, sediadas no Rio de Janeiro. Como é que tem sido o processo de formação? Onde elas estão sediadas? Quer dizer, quem tem sido hoje o grande impulsionador desse tipo de iniciativa, de startups focadas em energia? Hoje, veja, não significa que o nosso programa, pegando exatamente a orientação da sua pergunta, ela será desenvolvida para 40 startups, né? Porque entre nós termos terminado o levantamento e hoje, certamente isso já deve estar na casa da centena. Mas, efetivamente, o convite para outras startups de energia virem para o Rio de Janeiro, e essa é a grande ideia, né, de reduzir as pontes aéreas para São Paulo, né, é que a gente consiga trazer, né, coalescer o estabelecimento dessas empresas aqui pelo viés de realmente acompanhar os desenvolvimentos de pesquisa de ponta das universidades que estão instaladas aqui. Então, a maneira de catalisar isso é ofertar diferenciais de competição para quem estiver dentro desse programa. E aí o papel governamental é muito importante, papéis como o próprio Furnas, que vem desenvolvendo um papel de empreendedorismo interno, e da própria Petrobras, que vem desenvolvendo um papel de desenvolvimento de empreendedorismo via inovação aberta em parceria com o Sebrae, esses movimentos a gente espera que se desdobrem em várias outras iniciativas de várias outras empresas. Nós temos recebido muito convite, muito interesse em participar desse programa, e essa forma ainda não está definida, né? O pessoal fala muito de boca a bolso, né? Ou seja, é divulgação, participar com recursos, é participar com bases de dados, né?
Então, isso também está tudo sendo estudado agora. Na verdade, vai ser necessário todas essas participações, né? Até para que o programa se consolide. É que esse ponto da energia é muito interessante, né? O Rio de Janeiro tem reúne aqui muitas empresas, tem aqui essa expertise e trabalhar essa questão de startups focadas nesse setor também é muito importante. E muito da base e do impulsionamento é dado por essas grandes empresas âncoras que podem ajudar a fazer nascer essas iniciativas, né? E a demandar também essas soluções para o seu dia a dia. Então, você vai desenhando aos poucos e contando aqui no programa um pouco de qual é o papel de cada um desses atores que precisam estar sendo envolvidos aí nesse processo. É importante pegar essa sua preleção para encaixar uma constatação que nós tivemos e até participamos desse movimento, que foi, ao longo desse projeto, vamos dizer assim, semente, né, que foi desenvolvido com as startups de energia limpa, nós tivemos um convite da ANEEL para que tivéssemos uma participação na reformatação do seu regulamento, de forma a contribuir para que nesse regulamento fosse permitido e possibilitado o aporte de recursos em startups na cláusula de P&D do programa ANEEL. Então, ou seja, existe hoje todo um movimento de reconhecimento de que as startups são fundamentais para fazer essa virada, né? Para ter o aspecto da geração de emprego e renda, para efetivamente você contribuir para o desenvolvimento, para interiorizar todo esse sistema, vamos dizer assim, de bem-estar social. Então, esse é um ponto de vista muito, vamos dizer assim, disseminado pelos todos os atores que estão conosco. E aí é importante falar dessa fase, né? A gente citou ali os atores fundadores, né, desse processo, mas agora vai se partir para a necessidade de mobilizar os demais que precisam estar junto, caminhando para que isso funcione e aconteça. Como é que está sendo esse início, né? Esse levante aí de mobilização? Vocês têm uma programação assim de lançamento do programa e quais vão ser as primeiras atividades ali, só para a gente antecipar um pouquinho, para quem está interessado, buscar também os caminhos para participar? Sim. Na verdade, o que a gente chama de pentahélice, né? Ou seja, cada uma dessas pontas tem essa missão que você tão bem descreveu. Então, ou seja, no âmbito universitário, nós temos a missão de trazer para esse programa instituições como o IME, como a PUC, que você mencionou, como a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, como a Federal Fluminense, como a UERJ, como a UENF, ou seja, universidades que tenham interesse em participar. Da mesma forma, a ponta empreendedora, né, representada aí pela Lindália, tem a perspectiva de trazer também empreendedores e identificar esses empreendedores para se instalarem aqui e efetivamente terem a possibilidade de se formar dentro desse programa de desenvolvimento regional. A turma do capital da MSW também tem essa missão de coalescer outras instituições na linha do capital privado para investir. Petrobras idem, ou seja, a coordenação do champion do programa tem a missão de articular isso. Então, dessa forma, é que a gente espera, dentro dessas ações, eu vou exemplificar a você, por exemplo, hoje, se você entrar no site www.observatoriocleantech.org, você já vai ver o levantamento que nós tínhamos acabado de referir aqui para você em relação a essas startups de energia. Então, movimentos com essa ideia, já estão lá elencadas várias startups do segmento, têm a missão de cada ponta dessa desenvolver uma atividade equivalente a essa que represente melhor a ação daquela ponta. Ninguém vai ficar de fora dessa dança. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre o papel de cada um desses atores no próximo bloco. Você não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.